Então vamos lá. A gente hoje talvez chegue ao fim desse trecho, né? O estudo nosso é sobre intuição e destino. E aí vai se desdobrando vários assuntos no qual a gente está caminhando, que chega, que é a base todo desse estudo de intuição. Esse especificamente, esse trecho que a gente está falando dos caminhos da espiritualidade, ele é bem interessante porque ele retrata muito a nossa vida, de uma forma geral. Até coloquei isso em algum lugar. É, não é um estudo de espiritualidade, é um estudo da nossa vida. Se eu não me engano, são 3 ou 4 aulas que falam sobre esse aspecto do caminho. Quem perdeu as anteriores, até coloquei no grupo, me fala, eu até separei num arquivo os links desse tema específico, para quem quiser ver as anteriores, só me fala e eu mando. Até coloco no grupo, se for o caso. Mas talvez hoje a gente chegue no fim, talvez, eu não sei, o andamento, pode ser que a gente chegue no fim, se não chegar no fim, chega na segunda-feira que vem. Mas é o caminho da nossa vida, que eu acho que está sendo, pelo menos para mim, né? Eu estava conversando com a Wanda antes de começar a aula, o estudo do yoga, ele é infinito, né? Ele não, enfim, tem uma hora que você fala assim, entendi. Sempre vai se desdobrando. E esse assunto especificamente eu já tinha estudado em Humanologia, que é uma matéria da Kundalini Yoga, e dessa vez que eu fui preparar as aulas e ler, sim, teve um profundo significado para mim, analisando cada etapa que a gente passa, as dificuldades, o resultado, o esforço que tem que ser feito para vencer cada etapa, e essa transição que a gente faz e voltar nas etapas, eu achei assim de grande valor para fazer uma análise da nossa vida, né? Aquilo, como é que a gente está caminhando, aonde a gente vai chegar com esse caminho. Então a gente agora vai para as 2 últimas etapas, talvez dê para a gente falar isso hoje ainda, mas se não der a gente termina na semana que vem, que é chamado de Sahaj. Raj vem do prefixo real, de realiza, de realidade. Sahaj Pad, Pad é o caminho. Então, vamos lá. O penúltimo estágio seria esse, Sahajapati. Fazendo um breve retorno, uma breve lembrança do que a gente viu. O primeiro passo dessa jornada, que é a lua de mel, é a hora mais feliz, né? A hora que está tudo certo. Significa o quê? Né? Quando a gente tem essa pequena percepção de que existe algo além de dormir, acordar, fazer sexo, ganhar dinheiro, cuidar da família, manter e morrer. A vida tem uma perspectiva um pouco além disso. E aí, quando a gente começa a se voltar para esse aspecto, começa uma busca em algum caminho, em qualquer que seja, dessa perspectiva de existir algo além da matéria, algo que experiencia através da matéria. Né? E aí começa uma jornada. E essa jornada, normalmente, ela é a lua de mel, porque tá tudo certo, é uma nova perspectiva de vida, um novo caminho. A gente normalmente é guiado nesse caminho, não existe grandes responsabilidades, só coisa boa. E aí vem a segunda etapa, que é chamada de Karampadi, que é a sustentação disso. Vai precisar uma disciplina. Em qualquer caminho que se encontre nessa jornada, vai precisar de uma disciplina, de uma sustentação, de uma prática, de um esforço, de uma força física e mental. Não tem como a gente entrar numa determinada caminhar sem ter toda essa sustentação do caminho. E aí já passa a ser um aspecto disciplinar, de prática, de constância. Né? Cada caminho vai oferecer um tipo de prática, né? De movimento. E aí vai ser o momento de sustentar esse primeiro passo. E aí vem a hora de assimilar toda essa prática. Às vezes são anos, né? Na verdade são vidas, mas às vezes são anos de prática, de entrega. E o que é muito comum, né? Você assume um caminho, desenvolve uns aspectos de crença naturais, e aí desenvolve práticas, rituais, e aí chega num momento as coisas dão errado na vida, né? Num caminho como a gente imaginava. E aí nesse momento já começa, tudo isso não vale a pena, né? E começa a abandonar, não é nada disso, ou alguma desilusão, né, com algum aspecto desse caminho. Shaktipad, Shakti, de energia, é a hora de assimilar tudo, de tomar as melhores decisões. É aquele momento onde você para, fica estagnado, continua ou abandona esse caminho. Assume outro, ou abandona de vez. É o mais problemático, né,
estágios, é aquele momento onde realmente se questiona todo esse esforço, tudo que foi desempenhado durante todo esse caminho para chegar até esse momento. Foi o que a gente comentou no encontro passado. Passada essa fase de Shakti, a gente entra então em Sahaj, Raj, de real, né, o caminho, a conexão. E aí dá um passo além. Desse para o último, a diferença básica vai ser que até então existe um movimento de ida e volta, um movimento onde a gente chega até um caminho, compreensão, aí volta de novo, abandona tudo ou não abandona a parte, ou adota um outro caminho. Esse movimento natural, né, de ida e volta. Mas em Sahajpada, né, esse quarto estágio, há uma percepção de conexão, que é o grande ponto. Não sei se ficou claro, mas durante todo o nosso caminho, existem algumas coisas que são muito fundamentais. E em qualquer escritura tibetana, que é o caso da Voz do Silêncio, que eu comentei, Shiva Sutra, do Shivaísmo da Caxemira, do Yoga, dos Vaishnavas, dos Hare Krishnas, não importa o caminho, mas existe sempre uma, se a gente falar, né, do cristianismo, das visões ocidentais, das filosofias ateístas, jainismo, budismo, não importa o caminho, não importa a percepção de como se vê Deus ou não, mas existem algumas coisas que são meio que comuns. O ser humano, ele é parte de um contexto, né? E esse contexto, ele se desconecta de alguma forma e gera esse princípio do falso ego, que é essa falsa individualidade, no qual a gente acha que é uma entidade separada da natureza que pode aproveitar a natureza ao bel prazer. Essa reconexão é comum em todos os aspectos. Na tradição védica, alguns pontos são comuns. Existe uma lei de ação e reação, que é chamada de karma. Existe uma função inerente à existência, que é chamada de dharma. Existe uma ilusão, que é percebida pela mente por a sua incapacidade, as suas limitações de percepção, que é chamado de Maya. E existe uma realidade oculta, né, no qual nos prende essa ilusão, né, e a libertação dessa ilusão é chamada de moksha. Esses pontos são meio que comuns em toda a tradição védica. E existe um caminho para chegar nessa capacidade de percepção da realidade, que é cessando as flutuações mentais, que é o yoga. O yoga, enquanto um darshan, uma escola, um ponto de vista, ele é esse caminho para levar a mente a essa capacidade de percepção, através da meditação, de percepção dessa realidade. Dessa reconexão, por isso o yoga, na sua forma mais simples de tradução, é união. É trazer a capacidade da gente reconectar. Nesse estágio, é essa reconexão. Começa uma percepção de que existe um contexto só, né? Um estágio onde esse lance de facilidade, graça, equilíbrio, onde tudo se encaixa, onde as coisas se manifestam, onde a força criativa se espontaneamente serve às nossas necessidades, é bem bacana a gente refletir um pouco sobre isso quando a gente nos alinha com o nosso destino. Esse primeiro parágrafo, ele traz essa percepção de alegria, inclusive lá no final, Sahaj significa o estágio da facilidade, da elegância, né? Mas é muito importante entender que quando você entra numa conexão e entra num fluxo da existência, as coisas se encaixam e acontecem espontaneamente de acordo com as nossas necessidades. Abre um parênteses, as nossas necessidades não é ser rico, magro e famoso, não é comprar um iate, não é passar 3 meses em Paris tomando champanhe. Isso não é necessidade existencial, isso é uma perspectiva mental que se cria como uma coisa boa e que eu quero. Essa é a grande confusão que se faz quando se entra num caminho e fala, no final do caminho, tudo que você quer vai acontecer. Todas as necessidades vão estar alinhadas com o seu destino e você vai ser feliz. Não quer dizer que você vai ganhar na cena e aí vai gastar todo o dinheiro com todos os prazeres. Quer dizer que você se sincronizou com a natureza. A borboleta vai voar, a árvore vai crescer, o rio vai fluir. Percebe? Esse fluir natural é que todo espontaneamente, sem nenhum esforço, as necessidades vão ser satisfeitas. Porque você se entrega a uma existência natural, a uma existência conectada, e não a uma viagem mental.
Percebe? Esse é o grande ponto, né, dos vibhutis, os siddhis, os poderes adquiridos com o yoga. Porque quando você adquire uma compreensão da realidade sem viagem, realidade é aquilo que não muda. Se modifica, não é realidade. Se hoje é bom, amanhã é ruim, não é uma realidade. A realidade é aquilo que é. E quando você encontra aquilo que é, tirando todas as máscaras ilusórias, a coisa flui de uma forma absolutamente natural. E natural não quer dizer aquilo que é bom na minha mente. Entende? Esse ponto é muito importante de entender, porque senão a gente fica buscando algo para sustentar as nossas ilusões. Eu crio uma ideia da vida, eu quero que a vida seja da forma como eu criei, eu quero ter as minhas satisfações, necessidades e satisfações dos meus desejos, e eu quero que a vida me satisfaça. Não é. Não é isso. Enquanto a gente estiver preso nessa ilusão de tentativa de satisfazer constantemente os nossos desejos, é a base do sofrimento, porque a gente não consegue entender a realidade como é. Isso é absolutamente yoga. A gente estava conversando agora com a Wanda no começo. Não é complexo no seu sentido mais puro de compreensão. Yoga é se reconectar à sua natureza real, à sua natureza swarupa, à sua verdadeira natureza. Isso é yoga, essa busca de serenidade mental, de equanimidade mental, de parar com as flutuações, que é o que nos tira a capacidade de perceber a vida como ela é, que é um monte de fantasias que são criadas e a gente vive tentando sustentar essas fantasias. E na medida que eu vivo tentando sustentar uma ilusão, é óbvio que eu vou sofrer muito. É óbvio que essas ilusões vão, no momento, se tornar em delusão, em desilusões. Desilusões são quando eu começo a perder todas essas ilusões que eu criei na minha própria existência. Então, o yoga é trazer a mente para esse estado de equanimidade e serenidade, no qual a gente consiga observar com objetividade o que é a realidade como ela é. E aí, nesse momento, entra o estágio de Sahajipadi, a facilidade, a elegância, né? Onde sai desse estágio perigoso de Shakti, que ainda Shakti totalmente ainda não está assimilado toda a prática, todo o caminho, tudo o que se é buscado. E muitas vezes, né, que é gerado, em algum momento estava isso, eu não lembro exatamente aonde, essa questão do ego espiritual ou das fantasias são criadas no estágio anterior, exatamente no Shaktipai. As fantasias, o ego espiritual, que a gente vai criando um conjunto de fantasias tentando satisfazer uma ideia do que a gente acha que deveria ser egoicamente melhor para mim ou para o meu núcleo próximo. E quando a gente desfaz isso, é quando a gente se conecta. Percebe que quando eu penso o mundo voltado para a minha percepção do mundo e para a minha satisfação, esse meu significa exatamente essa falsa identidade, esse falso ego, essa falsa individualidade. Porque não existe você, existe uma interconexão de toda a existência. Enquanto eu estou no meu núcleo fechado, buscando as minhas satisfações, eu vou constantemente me desiludir, o que não é ruim. Desilusão é a busca do yoga, não se iludir. Que quanto mais iludido, mais sofrimento. Quanto mais claro e estável eu consigo observar a vida, a gente viu em algum momento o ciclo da ação, que vai ser, até no Conquistando vai começar dia 22, eu vou mudar o curso em vários aspectos, e essa análise do ciclo da ação ela é muito importante para a gente entender que existe uma captação de informação dos sentidos, existe um movimento interno que vai se transformar em sensações e emoções, e a gente se apega a essas emoções e sensações. Na verdade, é toda uma criação, que é Maia, né? É o sentido básico de Maia. É toda uma criação ilusória que a gente acredita nela e fica sofrendo, tentando fazer com que o mundo seja essa irrealidade. Então, esse estágio é quando já deslumbrou com o início que existe algo além da nossa percepção ilusória, já fez uma prática, já se dedicou um tempo nesse caminho para ter uma sustentação, já passou pela fase de questionamentos e abandonos, aí entra nessa fase, então, que é a fase de começo no princípio de entrega. Agora percebe que é uma fase que você pode voltar.
Então, às vezes, a gente entra nesse estado, né, esse estado de quase Ananda. Ananda seria essa bem-aventurança, essa estabilidade, essa felicidade, essa paz. Que é aquele momento que você não precisa de ninguém, você não precisa de nada, tá tudo certo, tá tudo bem. E, às vezes são pequenos momentos da nossa existência que a gente consegue esse encaixe, onde tudo se encaixa, onde aquilo que eu queria está acontecendo, porque o que eu queria era o básico da existência, que é estar em paz, estar num momento de estabilidade profunda, onde eu não dependo mais, como um animal qualquer, de ficar constantemente satisfazendo os meus desejos, essa busca. Esse é o estado de Sahajipad. Nesse estágio, se alguém quiser fazer, eu vou fazer uma pequena interrupção aqui, porque esse assunto eu acho que é bem bacana. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, tá? Tranquilo? Danilo, onde é que fica os nossos sonhos? Se a gente Você pensar está nessa relação. falando, você tá falando Os nossos sonhos sonho de enquanto ser dormir ou humano, sonho... Ah, enquanto não ser sonho... humano, os sonhos que a gente tem para a vida da gente, né? São Então, sonhos materiais, né, também, né? sim, Mas sim. onde Você não é está que falando fica sonho essa? de dormir, não, né? Não, É. essa O que que relação acontece? da busca da serenidade mental, né? Que nos Você mostra a tocou num yoga, ponto bem legal, né? O que e que são os sonhos? Pode falar, isso pode não falar. invalida os nossos sonhos, né? Não, Esse caminho, né? não. Não invalida, mas é muito importante entender essa estrutura dos sonhos, que são as projeções futuras que a gente faz. Se é isso que eu entendi. Você está Isso, perguntando, quais são os sonhos? Aquilo que a gente projeta para acontecer no futuro, seja o que for para cada pessoa, não é isso? isso. Então, existe um ponto bem legal que é assim. A gente está preso sobre duas construções. Passado, aquilo que aconteceu, e essa estrutura de tentar prever aquilo que vai acontecer. A gente constrói uma perspectiva futura. A mente, ela recebe informações, em muitos sentidos, guarda as informações, e dentro desse núcleo de informações é que eu crio essa perspectiva. Não existe nenhuma maneira de eu criar nada que não esteja dentro da minha cabeça, que não seja uma Aham. informação que eu tenho. Não existe como... Tem até um filme, como é que chama mesmo? Putz, depois eu lembro o nome. Que os índios estão numa praia, e aí tá vindo várias caravelas lá no fundo, e os caras que estão são índios, olham e falam assim, olha os barcos vindo. Não tem barco nenhum, não estou chegando nada. Cara, os barcos, as caravelas estão chegando e tal. E existe esse diálogo que mostra exatamente esse ponto. O índio nunca viu uma caravela, então não existe para ele. Então o cara está apontando uma coisa que ele nunca viu. Se ele nunca viu, se aquela informação não está dentro da cabeça dele, simplesmente não existe. Percebe? Isso é uma coisa muito bacana de compreender, porque por mais que você esteja vendo uma coisa, se aquela informação não existe, ela não existe, simplesmente. Ela só vai passar a existir quando o seu cérebro construir aquela informação que você já tem de alguma forma. Bom, baseado nisso, o que acontece? Quando você lembra de fatos passados, com que eu estava conversando com alguém sobre isso em algum momento. No passado, quando você lembra, o que você faz? Você tem uma emoção. A emoção é o resultado de tudo que você pensou, gera lá no final um sentimento, uma emoção. Essa emoção é boa ou ruim? Raga do eixo. Eu gosto ou não gosto, eu vou me apegar ou não. No final, pensa que toda essa estrutura de ideias, de sonhos que a gente pensa se resume a uma emoção. Se aquela emoção é boa, todo aquele pensamento ele vai se desdobrar de uma forma. Se não é boa, vai se desdobrar de outra. No final, se resume a uma química interna que vai gerar um sentimento específico que aquilo é bom ou ruim. Percebe que lá no final existe uma estrutura simples de química no corpo. Bom, colocado isso, o que fica gravado? As emoções profundas. Então, lá atrás, eu tive uma coisa que aconteceu muito boa, um familiar, um momento, etc, etc, etc. Aquilo me gerou uma sensação muito boa, aquilo gravou. Aquilo que são chamados sanskaras, me gerou uma impressão. Aquilo. Quando eu me lembro, aquilo foi, sei lá, há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Quando eu me lembro daquele fato, o que vem? Vem aquela emoção profunda, boa. Os fatos reais que aconteceram naquele momento, eu reconstruo na minha mente. Não é realidade. Porque a minha mente não tem capacidade de guardar 30 anos tudo que aconteceu. Então, dentro das informações que eu tenho, que estão no nível de superfície, eu reconstruo aquela história fantasiosa. É uma ilusão, não é real. Eu reconstruo baseado naquela emoção específica e alguns fatos eu reconstruo. Então, o passado ele é reconstruído de uma forma ilusória. Não é exatamente o que aconteceu. É sempre uma história que eu conto para mim mesmo.
Quando eu imagino o futuro, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando as informações que eu tenho e tentando construir uma história lá na frente que me agrade de alguma forma, que me gere essa sensação boa que eu estou tentando reconstruir dentro das minhas informações, uma coisa que não existe, que é simplesmente uma fantasia, assim como o passado. Então percebe, e aí fizeram um estudo onde esqueci o nome, aquela fotografia que faz onde o cérebro está atuando, ressonância talvez, fizeram uma fotografia do cérebro, você relembrando o passado, você pensando no futuro. É a mesma área. A mesma área do cérebro constrói uma ilusão do passado, constrói uma ilusão do futuro. Por que eu estou falando tudo isso baseado na sua pergunta, os sonhos? Os sonhos são meras construções fantasiosas de algo que eu gostaria que me traga uma sensação boa. Se eu vivo apegado a uma estrutura passada que só serve como ferramenta para o que eu sou hoje, passado é um volume de informações que me construiu agora, só. Se eu uso essas informações para continuar o meu caminho, tá tudo certo. Se eu me apego às emoções passadas, às fantasias que eu me crio, o que eu estou fazendo na minha vida? Assim como o futuro. Se eu fico criando uma fantasia futuro, o que é diferente da natureza humana de preservação. Eu como hoje, eu preciso comer amanhã. Então eu preciso gerar um planejamento mínimo para que exista comida amanhã. Percebe? Isso não é sonho. Isso é um planejamento básico para a sobrevivência. É algo animal. O animal, qualquer um que seja, ele vai ter uma estrutura, uma estratégia para guardar alimento, para fazer coisas para sobreviver hoje, amanhã. Isso é natural da existência humana, a sobrevivência humana. Não são sonhos, como você colocou, as fantasias que a gente cria no futuro. O que acontece se eu fundamento a minha vida nas coisas que passaram, que na verdade são criações ilusórias, e nas coisas futuras que eu estou criando, que na verdade é uma fantasia ilusória? O que eu estou fazendo? Estou vivendo absolutamente num aspecto de ilusão. Isso, no final, o que gera? Um profundo sofrimento, porque nada é real. É absolutamente uma criação da minha mente, que pode ser qualquer coisa. Eu posso imaginar um futuro, acreditar no que eu estou fazendo, né, de acordo com algumas bases de informação que eu tenho, e aí eu perco o que é o principal da existência, viver o agora. O que eu estou vivendo agora não é o que eu vivi, que eu criei, e não é o que eu imagino que é o futuro. É o que eu sou, esse resultado do que foi, e o que vai ser o resultado do que eu estou fazendo agora. Essa não capacidade de perceber o momento e viver absolutamente consciente, e esse é um ponto do yoga fundamental, trazer consciência para a vida, é viver plenamente, aí mindfulness, todas essas conversas que derivam disso, no final a raiz é viva prestando atenção no que você faz agora. Viva a sua vida neste momento e não a expectativa que você tem da vida no futuro. Percebe? Quando a gente desfaz, aí vem a delusão, a desilusão, quando a gente tira essa ilusão da existência, você passa a viver consciente, que é o que se busca. Porque as ações que a gente gera hoje são ações inconscientes, fundamentadas numa coisa que não existe no futuro. Eu fico prevendo algo que não existe, gerando todas as ações para sustentar essa ilusão futura. E aí, no final, é essa sensação que a gente tem. Nossa, passou 20 anos da vida porque você não prestou atenção no que estava acontecendo. Você estava sempre flutuando entre passado e futuro e a mente nunca está no momento. E aí, a sensação que a gente tem é que passou a vida, simplesmente. Sem a gente ter consciência daquilo que a gente estava vivendo. Percebe? Então, apesar de natural, que é natural, toda essa construção, ela faz com que a gente deixe de viver a vida de forma clara, consciente, de forma objetiva. Vou dar um exemplo que bem furado, mas que ilustra um pouco isso. As pessoas estão muito preocupadas, né, com os alienígenas. Eu tenho alguns amigos que vivem conversando sobre alienígenas e naves espaciais, etc, etc. Não vou nem entrar no mérito se é verdade, não cabe a mim. Mas o grande problema é a pessoa está querendo uma comunicação com um ser extraterreno alienígena da estrela X e não consegue falar com o vizinho, às vezes não fala com o filho, não fala com a própria família, não tem a comunicação básica com o seu núcleo do seu lado, mas quer se comunicar com outro planeta, percebe? O que ele está fazendo? Está jogando a vida dele fora, às vezes não consegue uma relação mínima interpessoal e quer se comunicar com os seres da galáxia X. Isso é o quê? Uma perspectiva que ele cria, né, as pessoas criam, e se apegam e pronto, joga a vida fora, sem nenhuma consciência do que está vivendo agora, do que eu estou fazendo da minha vida nesse exato momento. Ficou claro, Curi? Curi, você está entre nós?
Seu microfone tá fechado. Desculpa. Mais ou menos. Pode falar. O que eu quero saber é o seguinte, por exemplo, assim, eu não posso sair do meu presente, viver esse presente, mas eu posso viver esse presente e projetar coisas para a minha vida. Pode, claro. É do humano isso. Agora, o grande problema é... Posso ter os meus sonhos de reformar minha casa, de fazer uma viagem, mas sem perder o pé no presente. Sem perder a consciência e entendendo que isso é uma criação da sua mente só. Sim. O nível de apego que você vai ter isso é o que vai trazer o sofrimento ou não. Se você viver a sua vida com a expectativa que tem que ter a casa ou viajar acontecer, você vai sofrer, porque provavelmente você não vai ter controle sobre isso. Agora, essa expectativa de criar uma fantasia é absolutamente humano. O grande ponto, Cori, eu acho que é o que você está perguntando, talvez, é não negar a nossa existência humana como ela é. Nós somos dessa forma, a gente tem todos esses aspectos de sonho, de criação de fantasia, de linguagem, tudo isso é parte do humano. O grande ponto do yoga, nesse assunto específico, é gerar a desidentificação com essas fantasias, o que é chamado de kaivalya. Kaivalya, a tradução, significa exatamente estar fora. É você vivenciar tudo isso sem estar envolvido e identificado com isso. Essa seria a vida ideal, né? A vida no qual você experiencia tudo como é, mas sem estar envolvido, sem estar identificado, sem sabendo que essa impermanência é constante, que tudo isso é uma grande ilusão. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. É a criança brincando. Quando a criança está brincando, ela se envolve de tal forma que a brincadeira se torna real. E aí, se você vai lá, eu dei um exemplo algumas vezes já sobre isso. Tinha uma menina que sentou na padaria, colocou a boneca do lado e começou a dar comida para a boneca na padaria. Eu olhei aquilo, é absolutamente lindo, porque a criança estava entendendo que a boneca era uma pessoa. Ela realmente acredita nisso. Apesar de saber que não, ela acredita nisso. Se você pegasse, se eu levantasse da minha cadeira, pegasse a boneca dela, arrancasse a cabeça e jogasse no chão, falasse, você tá maluca? É uma boneca, vai comer na padaria, você tá louca? A boneca não come. O que eu ia fazer com aquela menina? Ela ia sofrer profundamente. Porque ela ia estar, percebe? Porque eu ia estar agredindo a boneca dela, que é a filha dela que está dando comida. Esse é o ponto fundamental da compreensão do que a gente está falando. Se eu estou brincando, mas eu sei que é uma boneca, se alguém quebrar a cabeça dela, não muda nada para mim, eu dou risada, falo, nossa, é mesmo, uma viagem que eu estava fazendo, mas eu gosto de viajar e vou lá, ponho de novo e dou comida para ela. O problema é meu, a vida é minha. Agora, quando eu acho que a boneca é realmente uma criança, aí eu sofro muito. Então, se eu imagino um futuro, com uma casa, em viagem, sei lá, se eu quiser viajar, eu imagino e faço ações para isso, eu dou comida para a boneca. Mas se eu acredito profundamente nessa ilusão, eu vou sofrer muito. Essa é a base do sofrimento. Agora, se eu sei que é uma ilusão, essa ilusão se desfaz e pronto, acabou. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se deu certo, se não deu certo, se eu comprei a casa ou não comprei, se eu fui, tá sempre tudo certo. Esse é o princípio do fluxo, da conexão. Tá tudo certo, não tem nada errado. Inclusive a minha viagem. Percebe? Ficou claro, Curi? Ficou. Obrigada. Esse assunto é muito bacana, né? E esse exemplo da boneca é muito característico, porque fica muito claro quantas bonecas a gente está ao nosso lado alimentando. E as pessoas vão lá e tiram a cabeça da boneca e você quer matar a pessoa. Porque você não admite, a boneca é minha, é a minha, ela é verdade. E aí a pessoa fala, mas não é verdade. É só uma boneca. Tá tudo certo você alimentar, dar comida para ela, brincar com ela, mas é só uma boneca. Esse eu Danilo, um problema que eu vejo também hoje em dia é a gente identificar o que realmente é um sonho nosso e o que está sendo vendido para a gente, né? Isso. E entra na nossa cabeça, né? Você que é publicitário, né? Sabe como que o pessoal entra aí no meio da... Eu era, por favor. É bem colocado mesmo, Wesley. Muito bem colocado, porque Paramahansa chamava isso de correntes de pensamento. Você entra numa sem saber. E aí, na verdade, você se prende a uma gestão de corrente porque você fica preso anos e anos dentro de uma estrutura que enfiaram e você nem sabe por que você está ali e não tem nem compreensão. Que é a falta, no final, de consciência. Você vai entrando e vai indo. Você falou um ponto que é fundamental. Às vezes, essas bonecas, você nem quer. Alguém enfiou a boneca na sua frente e você está alimentando ela e defende ela com unhas e dentes.
Percebe, Cori, que esse é o grande ponto do yoga. Até a Wanda que a gente estava conversando, né? Essa eu acho que é o ponto fundamental do yoga. Todas as práticas, os pranayamas e etc, enfim, toda essa parafernália é para trazer esse nível de serenidade, equanimidade e estabilidade para perceber a vida como ela é. É o dia você está na padaria, o cara vai lá, arranca a cabeça da sua boneca e você fala assim, nossa, tá tudo certo, é só uma boneca mesmo. Na hora que você chegar a essa capacidade de equanimidade mental, esse é o princípio fundamental do yoga, é o que o yoga busca, né? É parar essas viagens, essas flutuações. Tá tudo certo no final. Agora, eu falei até na live hoje do Shiva Sutra, que por coincidência, mais ou menos o caminho era o mesmo. Mas no final, a gente treina muito no aspecto externo para chegar nisso interno. Porque o dia que arrancar a sua cabeça e essa for a sua boneca, aí o mundo se desfaz. Quanto mais próximo de você, mais a boneca vai ficar mais complicada. Percebe? Aí vai chegando perto da sua família, vai chegando até você, que é o mais identificado é o seu corpo, aí desestrutura todo o aspecto mental. E no final, a grande busca é se desvincular do próprio corpo, da própria mente. Esse seria o aspecto de santidade, que é o mais difícil. Por isso que a gente tem que treinar primeiro com a boneca no restaurante, para chegar depois até, quem sabe, algumas vidas na gente mesmo, desvincular da nossa própria ilusão. Né? Deu certo aí, Cori? Pode contestar, viu? Se você estiver achando que não está certo, fale aí. E aí, nesse estágio, o estudante... no final achei que ia dar para falar 2 estágios, mas não vai dar. Nesse estágio, o estudante já adquiriu a experiência, está focado no objetivo. Isso que a gente está falando, né? Ele já entendeu. E aí ele está focado. Cada desafio aumenta a habilidade. Cada cara que vai lá e quebra o pescoço da boneca é um desafio. Aumenta as habilidades, não é mais sofrimento. Não é mais ficar mimimi, chorando, acabando. Tem alguém com o microfone ligado aí, só vou dar nos habitados para não ter ruído, mas quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá? Não tem mais toda essa desestruturação mental, né? Existe um foco, né? Existe um objetivo. E aí existe as dificuldades se tornam sustentadoras das habilidades, né? Percebe que está colocado, o que se modifica é a preocupação com o ser, não é mais com ter, com o ser no sentido de ser algo a mais que os outros, mas com o ser no sentido da existência, né? Com a minha perspectiva de existência. E nisso aquele filme que eu até falei, né? A Elis que brincou no Daniflix, aquele I Am, do Netflix, que mostra muito isso, né? Quando perde-se a perspectiva de ter, de ser o cara tal, e está buscando a existência que no yoga chama de Swarupa, essa existência real. E aí, essa frase que é muito legal, o especialista funde-se com a tarefa. Não é mais uma prática, não é mais um sacrifício, não é mais um acordar de manhã e fazer uma prática, qualquer que seja, um ritual, ou um pranayama, ou uma meditação, ou qualquer coisa que traga essa característica de levar a mente a esse estado. A tarefa se funde ao especialista. Não é mais, nossa, eu tenho que fazer essa prática, tenho que acordar, eu tenho que... Não é. É a tarefa natural da vida, manter. Da mesma forma que a gente gera o hábito de comer, escovar dente, passa-se uma coisa absolutamente natural, né? Eu acho que todos estão aqui, não vai ter, nossa, eu preciso tomar banho todo dia, que sacrifício, né? É uma tarefa natural. Funde-se à pessoa, né? Já não é mais uma coisa, um esforço. E aí, não tem mais a pergunta sobre o que faz ou por que faz. É simplesmente quando o sadhana se transforma, né? Quando a gente falou sobre sadhana em algum momento aí, né? Sadhana, aradhana, prabhupati, né? Sadhana é o início do esforço da disciplina, aradhana é quando se transforma numa coisa, né? Não tem mais aquela luta para se fazer, e prabhupati é quando espontaneamente, né? Não tem mais a discussão, faço ou não faço, devo fazer ou não devo fazer. E aí vai exatamente de encontro com o nosso estudo, por isso que tudo isso está sendo falado, que é quando a intuição começa a realmente conduzir a nossa vida. O que é a intuição, voltando um pouco, né? É aquele aspecto de, antes de eu construir a ilusão, eu já entendi, né? Tentando ser mais claro. Eu recebi a informação, aquela informação já me gerou uma sensação que eu traduzo essa sensação com as informações mentais que eu tenho. Quando eu traduzo, eu já contaminei toda aquela informação que eu recebi
com as minhas estruturas mentais, com as minhas informações limitadas. E aí eu já perdi aquilo que é o real. A intuição, ela está um passo antes disso. A intuição é essa construção de eu já entendi, aí eu vou pensar e vou construir o que eu já entendi, percebe? Se eu me deixo guiar por essa percepção real, é a intuição quando ela aflora. Quando ela aflora, quando eu estou cada vez menos envolvido nas minhas construções mentais. Quando eu estou cada vez menos apegado àquilo que eu acho, na verdade, aos meus sonhos, como a Curi colocou. Eu construo um sonho e me apego a ele. Para eu ser feliz, eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso ter um carro, uma casa e uma carreira sólida. Nem sei se hoje é isso mais, mas constrói uma base, que é exatamente o que o Wesley colocou. A nossa cultura estrutura um monte de bonecas e fala assim, para você ser feliz, você tem que ter isso. Se você não tiver isso, você não é feliz. E aí você começa a construir toda uma existência fundamentada nisso. E aí o casamento não deu certo, você é infeliz. Você não comprou o carro, você é infeliz. Você não teve um emprego que seja, não é feliz. Percebe que toda essa construção destrói a nossa verdadeira existência. E aí a intuição, ela não é mais intuição, ela é algo que está buscando corroborar todas essas bonecas que foram colocadas que a gente tem que ter. Quando eu saio disso, eu me desapego, até tenho carro, tenho casa, casei, tenho filho, mas não é isso, não é isso. Tudo isso tá certo, são os meus brinquedos, mas eu não estou profundamente apegado a ele. E aí que eu começo a despertar aquele aspecto intuitivo, que não é mais apegado a essas estruturas mentais. E aí vem essa construção da solução, vem rapidamente a consciência. Porque a solução, ela não é o que eu quero, a solução é o que é. E aí quando eu consigo me conectar com essa realidade, tudo dá certo. Quando eu não estou conectado, é o que eu quero, é a minha autoafirmação. Eu preciso amanhã ter 50 mil reais. Isso não é da natureza. Isso não é uma conexão natural. Isso é uma necessidade que você criou, percebe? Enquanto eu estou buscando isso, aí eu fecho, ganhei na cena. Nossa, que sincronia! Deus me ajudou. Será que Deus vai estar preocupado com qualquer coisa que exista nesse universo, com você tenha 50 mil, 10 mil, qualquer coisa que você tenha de dinheiro? Percebe? Não existe nenhum cabimento em algo da natureza se movimentar para que você ganhe X reais ou menos. Mas na minha cabeça existe uma sincronia profunda. Nossa, que os astros combinaram de alguma forma para que aconteça aquilo. Percebe? Isso é uma grande viagem. Não é nesse aspecto que a solução vem. A solução vem para o seu caminho, para o seu aprendizado, para a sua existência. Imagina que você é uma flor, né? A chuva é absolutamente aquilo que é necessário e ela veio. E o sol me alimentou e eu cresci e eu existi. Porque tudo aconteceu como tinha que acontecer. Não precisou a flor ganhar na cena, né? Não precisou acontecer uma sincronia dos astros para que ela ficasse feliz ganhando uma grana. Percebe? A grana, essa coisa é tudo uma viagem humana. Nessa fase, né, como tá, a gente se movimenta diretamente para o que precisa da mudança e não para aquilo que eu viajei e inventei. E aí o especialista aprende ensinando, porque ele começa a gerar o que no universo é a base, a troca. A energia de troca. Eu morro, o verme me come. Existe uma troca constante nesse universo, que é assim que funciona. Se eu não estou estabelecido nessa troca, estou querendo só receber e não dar nada, eu estou desconectado. E volta ao princípio da conexão. Conexão é esse estado de profunda conexão, onde tudo está acontecendo como tem que acontecer. E aí a gente vem para o princípio de compaixão, que a gente já falou algumas vezes nessa caminhada, né? O que é compaixão? Compaixão é quando a gente estabelece essa relação profunda entre toda a existência. Todos fazem parte da existência. A célula do seu corpo é tão importante como qualquer outra parte do seu corpo, porque ela é o seu corpo. E aí, extrapolando o corpo para o universo é essa conexão, tantra, essa trama. Tantra também significa técnicas, essa estrutura funcional onde tudo é importante. E aí a compaixão ela se estabelece na medida que eu não sou mais que ninguém e não quero ser mais e não quero que ninguém seja menos também, porque todos os seres são importantes nessa existência. E aí não tem mais essa perspectiva de passar por cima do outro, né? Compaixão é esse sentimento profundo de que todo mundo tem que estar bem, tudo tem que funcionar de uma forma harmônica. E aí acaba o medo, acaba essa coisa defensiva, né? De eu me defender, porque eu não tenho que defender nada, eu não tenho
eu para defender, né? Porque é um sistema que está tudo funcionando e está tudo certo. E às vezes é preciso que eu precise dar a minha energia para que o outro sobreviva, que é o princípio da transformação constante, né? Se Brahma é o criador, Vishnu é aquele que mantém, Shiva é aquele que transforma, é aquele que destrói. Esse constante ciclo vai existir, eu entendendo ou não, eu querendo ou não. Esse ciclo vai funcionar sempre dessa forma. E aí a gente começa a se envolver mais com o objetivo, que é eu experienciar essa vida da melhor forma possível. E não é uma tarefa, né? Como que eu tenho que fazer. E aí é um ponto bem legal, que em algum momento, onde foi mesmo, meu Deus? Acho que foi no Shiva Sutra mesmo, que eu estava lendo, que estava fazendo essa live, que no final todas as histórias contam a mesma, né? Todas são formas diferentes de contar as mesmas histórias. Mas no Shiva Sutra são 3 caminhos diferentes, onde o caminho da consciência, o caminho da prática e o caminho da alma, né? Do experienciador, do indivíduo. E aí é colocado numa parte do livro bem interessante, falando exatamente sobre a necessidade de ritual, mantra, prática. Tudo isso é importante, mas não é, né? Que é exatamente o que está colocado aí, né? Quando o objetivo e a tarefa, né? O objetivo é mais importante que a tarefa, mas a tarefa é importante. Eu preciso hoje cantar mantra, fazer pranayama, fazer tudo, mas isso são só ferramentas, né? Em algum momento se abandona-se tudo isso. Eu dou um exemplo claro de pegar Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisava fazer postura da árvore, fazer Virabhadrasana 2, e fazer pranayama, e aí depois ele ia lá na montanha e fazia o sermão da montanha. Não precisava de nada disso, né? Ele já era em si um estado meditativo constante, onde não precisava mais dessas práticas, né? Que as práticas sustentam a gente que precisa disso. E aí, nesse ponto, ainda é possível voltar. Então, esse é o ponto principal desse Sahajipati. Tudo isso que eu falei, ele é um estado de conexão, mas desconecta de novo. E aí volta outra vez. E aí volta e cai que nem rolando na escada. Às vezes volta até para baixo do primeiro estado. Então, esse é um estado que a gente tem que estar alerta, porque encontra-se esse vislumbre, essa conexão, mas ao mesmo tempo se desconecta e volta de novo. E aí tem esse mesmo flutuação entre os estados. E aí não vai dar tempo de a gente falar hoje, mas a gente termina na segunda-feira que vem, que seria esse último estado, onde essa conexão se expande para uma perspectiva de não movimentar mais para trás. Como são 8h20, esse assunto eu acho que ele é bastante interessante, eu vou interromper, não entrar no próximo, para a gente abrir para conversar sobre, né? Vocês falarem as suas dúvidas ou perspectivas, enfim. O que vocês acham? Fiquem à vontade. Pode falar, gente. Professora, eu tenho uma dúvida a respeito dos CIDs. O que seria exatamente? Porque, assim, parece que as diferentes linhas de yoga tratam um pouco diferente esses CIDs ou não? É uma confusão minha? Não trata diferente. Pode ser que em determinados momentos a pessoa entenda diferente, mas no fundo não tem diferença. Os vibhutis ou siddhis, né? Inclusive o 3º capítulo do Yoga Sutra são os vibhutis que são siddhis, né? No livro, inclusive, do A Voz do Silêncio, né? No Tibete é idis, né? Que significa a mesma coisa. Siddhis é traduzido como poderes. O que são os poderes? E aí é um grande ponto, né, que é colocado para não se apegar aos poderes, porque os poderes podem nos tirar do caminho. O que significa poder? Poder significa quando eu consigo compreender realidades, né, consigo estabelecer a realidade de uma forma clara. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, que é bem fácil de entender os CIDs. O que é um CID? É o Steve Jobs. O que o Steve Jobs fez? Ele teve a compreensão de uma plataforma, de uma relação que ninguém teve, que ninguém entendeu. Ele entendeu. Ele tinha um poder, ele tinha um CID. Quando você entra no estado meditativo, quando você desenvolve a capacidade mental para uma equanimidade, uma estabilidade e objetividade, o que acontece? Você começa a compreender profundamente as estruturas, como funciona. E isso desenvolve poderes. Então, por que um cara no Circo de Solé coloca uma mão no chão, o outro vai sobe em cima dele, os dois ficam 3, 4 siglas, e eu não consigo fazer isso? Porque eu não entendi claramente como funciona todo esse sistema para que eu consiga equilibrar e chegar nesse ponto e estabelecer essa força e esse treinamento. Se eu entendi isso e estabeleço uma prática, eu adquiro esse poder. Então, os CIDs são descritos, são diversos poderes que são conquistados
com toda essa estrutura de prática e conhecimento, que pode ser usado para me auxiliar no caminho ou pode me tirar completamente do caminho. Porque daí o que acontece? Você vai na Índia, o cara deita em cima de uma cama de prego ou fica passando por cima do fogo. Ele conseguiu entender, manipular a natureza de forma que ele consiga ficar em cima do fogo e não queimar o pé. Ele consegue ficar deitado numa cama de prego e passar 3 dias sem comer lá. O que muda isso na vida dele ou de alguém? Nada. Nada. Ele simplesmente se perdeu, conquistou um poder, mas tenta ganhar uma grana lá para os turistas dar um dinheiro para ele. Outro exemplo esse eu estou dizendo de um cara que é furado no CID, né? Um cara que usa o CID e ganha dinheiro. O Bikram, que vocês podem ver no Netflix. Ele é um yogi, ele tem uma prática profunda de yoga, ele dorme 1 hora por semana, ele medita, ele consegue tudo que o yoga, todas as ferramentas do yoga ele soube utilizar, que ele adquiriu um poder profundo de manipulação, de domínio da técnica das pessoas. Ficou milionário. Percebe? Agora, isso vai fazer com que ele se desafaste dos apegos da vida e alcance uma iluminação? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas ele adquiriu os poderes. Então, por isso que os CIDs, eles são muito colocados na tradição como um grande perigo. Né? Que você pode adquirir esse poder para usar, para reconectar essa harmonia toda ou para outras viagens qualquer que você crie na sua mente. Esses são os CIDs do yoga. Esses são os poderes que os santos têm. E bilocação, aí tem vários, né? Tem várias linhas que vão falar de vários poderes diferentes. Mas todos eles são fundamentados na compreensão profunda de como funciona o sistema e o manipular isso a seu favor ou não. Tenho uma dúvida agora, professor. Os CIDs sempre são algo assim grandioso ou existem coisas pequenas na vida? Às vezes uma intuição que a gente vida e já é um indício de que o CID, de você pensa em alguém aí minutos depois você vê a pessoa na sua frente. É um CID? É, porque você desenvolveu uma capacidade às vezes, pode desenvolver o CID sem a consciência de como, né? Como isso você falou. Você se conecta com aquela pessoa, mas você não sabe o que você fez para fazer aquilo. Alguma coisa você fez que conseguiu essa conexão, mas você não sabe repetir aquilo. Esse é o grande trabalho que os yogis fazem, né, das práticas, de conseguir estabelecer um método, né? Eu consigo me conectar com a pessoa, mas eu consigo me conectar todas as horas? Consigo fazer isso a hora que eu quero? Consigo saber, eu sei como é que funciona isso? Esse seria o CID. Pode ser coisas menores, como deitar na cama de prego. Deitar na cama de prego não muda nada para ninguém. A não ser que o cara não tenha um colchão e precise dormir em cima do prego, ele vai se dar bem. Mas fora isso, para que serve? Serve para mostrar para as pessoas que você tem um poder qualquer, mas percebe? É um poder, entre aspas, parece grande, mas é absolutamente pequeno. Não serve para nada. Mas você pode conquistar. Hã? Aplicar o CID que é interessante, né, professor? Ele tem uma aplicação. Exatamente. Uma das coisas que estão nas escrituras, é não pratique buscando poderes, porque você vai se dar mal. É um caminho sem volta. Porque na hora que você consegue manipular uma pessoa, você vai manipular 2, 3, quando você viu, já era. Você já está perdido no caminho, percebe? Os poderes virão com a prática, mas nunca busque o poder através da prática. Nossa, falei bonito agora. Falou. Mas, na verdade, é o que está nas escrituras. Se você basear a sua prática tentando alcançar algum tipo de poder, você está perdido na prática. Esqueça isso. Isso é um ponto das escrituras. Faz um dia você vai adquirir algum poder na hora certa. É muito interessante isso que a gente está falando, porque isso é a base de por que as práticas são secretas, por que era tido por uma classe só, a outra não. Porque o grande problema é como eu defino quem pode aprender. Isso é o problema maior da história. Mas as práticas se tornam secretas justamente por isso. Porque se você dá poder para quem é loucão, a gente tem exemplos diversos aí de pessoas que estão no poder e são absolutamente despreparadas para ter o poder que tem. Deu certo? Deu para ficar claro, Richard? Deu sim, professor. Obrigada. Muito claro. Obrigada. Essas perguntas são legais fazer, porque se você pega algumas linhas do yoga, que os caras viajam nessas coisas de poder. E isso é um dos pontos que o yoga é fundamental. É tentar sempre observar as coisas com objetividade, às vezes numa linguagem simbólica. Então, às vezes, utiliza uma linguagem simbólica, metafórica e tal, e o cara se apega à linguagem. E aí fica uma coisa muito louca, né? Mas se você entender, se você pegar a parte do Yoga Sutra que fala sobre os poderes, os vibhutis, os siddhis, é muito legal, você vai compreender
são coisas absurdamente lógicas, não tem nada de viagem. Bem normais, né? Entre aspas, né? Porque aquilo que é É. milagre, aquilo que é normal, aquilo que a gente não consegue entender. Legal. Gente, tá claro esse caminho, eu acho esse estudo bem interessante para a gente se posicionar, né? Onde a gente está, né? Quais são os tombos e qual é o sacrifício, né? Sacrifício também é uma palavra bem importante, né? O sacro ofício, né? O ofício sagrado que eu tenho que fazer para me manter nos estados, né? E não cair nos estados. Sacrifício não é uma coisa ruim, sacrifício é uma coisa sagrada, né? Um ofício sagrado que eu devo fazer com disciplina. Danilo. Oi. Meu amigo. Pode falar. Nesse lance do CID, fazendo um link para quando os poderes começam a aparecer, e eles começam realmente a aparecer, né? Sim. Se você estiver ligado, e ainda mais se você tiver com um contato muito grande com a natureza, misteriosamente as coisas começam a acontecer. Uma chave bacana aí para linkar, para não deixar o ego começar a dominar, o que seria bacana aí, Danilo? Meu amigo, aí você tocou num ponto dificílimo, né? O que os yogis usam, e aí é bem interessante essa pergunta, que você pegar aquele filme Arquitetura da Paz, você vai ver que os nagas, né, os das linhas shivaístas de ascetas, o que eles fazem? Eles amarram o peru, que sempre eu brinco, mas eles pegam uma pedra, amarram o peru e fica na caverna. Porque eles sabem que se desamarrar a pedra, eu sempre brinco, já falei isso algumas vezes aqui, né? Se João de Deus tivesse amarrado uma pedra no peru, não tinha feito a bobagem que ele fez, afetando várias vidas, né? Então, é um caso muito complexo. Por que o cara fica 10 anos com o braço levantado, 12 anos em pé? Muita gente não entende essa estrutura e fala que é uma loucura, que pode até ser mesmo. Mas, por que eles fazem isso? Porque eles entendem a incapacidade de lidar com esses poderes e com o ego. Então, eles adotam uma austeridade profunda. Agora, qual nível de apego a pessoa tem, que tipo de austeridade ela vai ter que adotar, aí é impossível responder. Mas estou dando esse exemplo para você ver os extremos. O cara vai para uma caverna e fica lá dentro e acabou. Os shivaístas têm uma linha também que fumam maconha o dia inteiro, né? Aí o cara olha e fala, pô, mas fumar maconha no yoga? Por que eles fazem isso? Porque eles tiram a capacidade de manter sempre a mente num estado muito louco para não fazer bobagem. Essa é a austeridade que o cara achou para fazer. Talvez... Eu li algo sobre isso. Sabe por quê, Danilo? Eu coloquei em questão isso? Porque até as pessoas que estão na sua família começam a se incomodar com você. Quando você muda, né, para esse lado do CID. Parece que o ataque espiritual é um pouco maior, né? Parece não, ele é. Também. Ele é, né? O desenvolvimento da humildade, cara, é um sadhana, é um esforço individual e muito interno, porque você ser realmente humilde é uma coisa muito difícil, muito difícil. É um sadhana, é um trabalho constante, cara, de autopercepção, de clareza, sabe, de autoanálise, porque talvez seja um dos mais difíceis trabalhos do ser humano, né? Se desapegar desse princípio egóico. Porque na hora que você adquire qualquer um que seja um poder, entre aspas, que a gente está falando, né? Algo que você sobrepõe a alguma pessoa e utiliza aquilo a seu favor, é muito difícil você observar aquilo e não utilizar ao seu favor, sabe? É um treino. E aí o que eu posso dizer para você, né? Como fazer isso? Cada pessoa vai estar num nível de apego, eu só posso dizer uma coisa, é um esforço diário, contínuo e muito sério para se manter num aspecto de realmente estabilidade, humildade, e não deixar se envolver. É um treino. É o sadhana, é o sadhana. Agora, qual sadhana aí eu saberia dizer. Legal, tamo junto. Vamos descobrindo aí. E aí são as linhas dos ascetas. Aí fica muito claro por que os monges se retiram, por que existe esse princípio de ascetas muito drástico, porque eles entendem às vezes a incapacidade deles, eles têm a humildade de adotar uma prática muito severa para manter a mente estável e longe. Legal, Dani. Obrigado. Cara, quando você olha esses caras fazendo o que fazem, a gente vê com uma loucura, né? Como assim, né? O cara é muito louco de ficar na caverna lá. Mas ele chegou num estado de compreensão que aquilo para ele é o que ele tem que fazer, senão ele cai.
e ele não quer cair. A gente não está querendo não cair. A gente legal, legal. Muito bom. Falem aí, gente. Fiquem à vontade, se eu tiver a capacidade de responder. Mas eu não sei para vocês, né? Não está sendo um estudo muito legal que dá muito interessante. Uma revisão da nossa vida, né? Nos estados que a gente está e nas coisas que a gente tem que fazer. Essa pergunta que o Sinuê fez é uma pergunta muito importante, né? Como a gente desenvolveu o princípio da humildade. Um outro ponto legal para falar sobre esse assunto também são as inspirações. Para isso serve o Dalai Lama na vida. Porque segue o cara, se associa a ele, faz o que ele faz, que você provavelmente vai desenvolver uma vida muito mais simples e humilde. Esses caras são as nossas inspirações, né? São fundamentais na nossa existência. Porque se só tivesse... E o Dalai Lama também não... Quer dizer, sei lá, né? O que parece. Não, ele não precisa dessa postura de austeridade para entrar, para ficar no caminho dele, né? Mas fez, viu? A vida dele é uma vida de prática intensa. É que ele é tão sereno, tão bom, então a energia é tão boa, que tudo que vem dele é coisa boa, mas pode ter certeza que ele é um cara de profunda disciplina. Ô, Danilo. Mas pode falar. Desculpa, segue, Cori, depois eu falo. Fique à vontade. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer assim, ele não teve essa postura de se retirar totalmente de acordar 4 horas da manhã, de ficar meditando horas e horas, de ficar rituais todo dia. Ele faz sábado no aquariano todo dia. A gente faz uma vez e tem medo de tomar banho frio. Ele já tomou a vida de banho frio. É que a gente vê o cara na televisão dando entrevista, mas não sabe a prática que ele desenvolve, né? Que é diária, né? Ele acorda todo dia 4 horas da manhã e faz sábado. A gente faz uma vez a cada 2 vezes por ano e ainda reclama ainda. Fale, Edwin. Eu ia perguntar se, baseado ali no que o Sinui falou, né? Sobre, às vezes, a própria família, né? Coloca como um empecilho, alguma coisa do tipo. Mas será que não é mais fácil realmente ser yogi lá na Índia, né? Do que aqui? Porque a gente tem que conviver com uma sociedade, né? Que está numa direção oposta, né? Oposta. Então, como que a gente... fica mais difícil, né? Você manter a sua mente equânime frente a um monte de gente que está ali entregue a outras coisas, isso, né? Krishna coloca no Gita da seguinte forma: o que você está fazendo hoje é a continuidade que você vai ter na vida que vem. Então, nascer num núcleo onde seus pais são yogi, todo mundo medita e senta em Padmasana desde quando você nasceu, é muito mais fácil do que você nascer no meio de Manhattan. Com certeza. Ter que ser um yogi no meio de Nova York. Isso já é parte do karma, já faz parte da caminhada. Você nasceu ali é porque não fez a tarefa direitinho anterior. Eu sempre brinco, mas é verdade. Né? Por que hoje estou aqui no Brasil e não na Nova Zelândia? Né? Porque provavelmente não fui tão bonzinho na vida anterior. Perfeito. E aí é um ponto bem legal também, né? Porque se você nasce na Índia, toda a perspectiva de visão do mundo, claro que na Índia tem muita gente pobre, muita gente sofrendo, né? Lógico, 1 milhão de habitantes, não é o paraíso do mundo, longe disso. Mas dentro dessa perspectiva que você colocou, né? Às vezes a pessoa já nasce com todas as condições que ela tem para se desenvolver nesse caminho, com uma facilidade muito maior de compreensão, até de não ter como é que fala, o apelo, né? Porque a gente aqui é empurrado a fazer, querendo ou não, você acorda diariamente sendo bombardeado para ser alguém que você tem que ser. E lá, às vezes, já nasceu numa vila, num lugar onde você não tem nem acesso a Big Brother, a televisão. Pode ser muito mais calmo, né? Muito mais tranquilo. Mas é bem bacana. Desculpa, alguém ia falar, eu acabei de falar. Muito bom. É isso, gente. Se alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Nossa, semana que vem vai ser o quê?
É o final dessa história, que eu achei que ia terminar hoje, mas sempre quando eu acho, eu falo muito. Você se ilude. Me apego à ilusão que eu vou ser conciso e rápido, não consigo. Você se ilude. Aí, na próxima ano a gente termina, é o último estágio, né? Seria o estágio da... Se a gente pegar, não sei se vocês lembram do estudo dos chakras, mas enfim, qualquer um dos estudos, né? Qualquer livro enfim. No final, todas mostram de forma diferente essa caminhada, né? Essa caminhada do apego, do desapego, da prática, dos níveis de compreensão, até no final a gente conseguir chegar num nível de santidade, né? Santidade é esse desapego, né? É o que você falou do Dalai Lama, né? Eu não conheço ele pessoalmente, não vivi com ele, então estou falando aquilo que aparentemente é, lógico. Mas se você olha ele tem paz, né? Está resolvido, ele não precisa fazer grande coisa. É o que é chamado do Yoga de Ananda. O cara está aqui para nos ensinar e está tudo certo a vida. Né? O cara passou por coisas terríveis, da invasão da China, do exílio, de estar fora do país dele, um monte de problemas que algumas pessoas podiam ser um inferno. Para ele é a vida como ela é. Percebe? Isso é o ponto de conexão. Tá tudo certo. Ele ser exilado tá tudo certo, ele ter fugido tá tudo certo, a China ter invadido o Tibete tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. E aí a experiência vai construindo essa vida, essa percepção. Não tem nada errado. Né? Apesar de, às vezes, a gente não querer determinadas coisas, mas está tudo certo. É aquilo que a gente precisa. Como o Wesley colocou. Nascer onde nasceu, passar pelo caminho que a gente está passando. É essa a nossa história. Né? E é muito bonito entender isso, né? Porque essa é a minha história, não é a do outro, não é a do outro, é a minha, é dessa forma. E está tudo certo. É muito bonita essa história como ela é. Desde que eu tenha a consciência para perceber o meu caminho. Senão, passou e eu nem vi. E aí esse é o princípio de Sansara, né? E aí você volta no mesmo ponto, no mesmo quintal, no mesmo lugar, e começa tudo outra vez, a mesma história, até entender. Tudo certo, gente? Tudo certo. Tudo certo. Bacana nesse caminho. Obrigado, Danilo. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu só vou encerrar que eu fico preocupado com quem vai pegar a aula gravada. Aí eu tô com medo de ninguém querer ver minha aula gravada, porque parece que é 1 hora e vai um tempão, né? Terminar na hora. Aí depois, se quiser perguntar, fica à vontade. Obrigada, então, gente, Danilo. eu vou Obrigada. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Muito obrigada. Foi Boa muito noite. bom. Boa noite, gente. Obrigado.